Luneta sonora na área. Estão percebendo que o ângulo aqui é outro, né? Porque eu coloquei o suporte do outro lado da mesa e... Sabe de uma coisa? Eu gostei desse ângulo, que pelo menos eu tô aparecendo centralizado, porque antes eu aparecia assim de lado. Acho que é assim, né? Eu acho que é assim. Mas assim eu tô aparecendo mais centralizado e posso falar para vocês sobre os assuntos relacionados à arte, cidade e comunicação que vocês já estão acostumados. Foi por uma... Tinha sido por uma excepcionalidade que eu coloquei o suporte aqui, mas até que gostei, justamente porque tá central, minha imagem, meu rosto está centralizado, eu não conseguia fazer isso do outro lado. Mas é assim mesmo, tudo aqui é teste, é improviso, é paciência e a gente vai que vai. Vamos para o episódio de hoje? Número 216, né? 215, estou com os roteiros aqui, foi Cidades que Inspiram. Mas hoje, no episódio 216, eu quero falar justamente sobre o que eu anunciei na semana passada sobre voltar a construir identidades visuais. E retomar um ofício depois de anos é quase que um recomeço emocional. A identidade visual ela não é só um conjunto de formas, fontes e cores, é uma síntese de quem você é enquanto criador. Peraí, só um instantinho. Peraí, isso aqui é a tomada do computador, porque vocês sabem que eu uso um notebook e por motivos óbvios eu não deixo ele direto na tomada. Assim, faz parte. Vou ter que ajustar ainda a iluminação do computador, porque quando você coloca para carregar ela fica um pouquinho baixa. Agora sim. O que eu tava falando? Mas que retomar um ofício, eu até vou voltar pro raciocínio inicial sobre retomar um ofício depois de anos, que é quase como um recomeço emocional. A identidade visual não é só um conjunto de formas, fontes e cores, é uma síntese de quem você é enquanto criador. E quando você decide voltar para esse território, algo profundo acontece. Você reconstrói sua própria narrativa. De certa forma, você nunca saiu desse mundo de criação, porque você percebeu que eu estou fazendo outras coisas, artes digitais, artes tradicionais. Já fiz essas artes aqui que vocês estão vendo aqui atrás, aqui do lado. Tem uma outra que não aparece, mas há quase 20 anos atrás eu pintava telas. Essas duas pequenas aqui foi uma tentativa, são as telas do Sobretela, para quem não acompanha o site, uma tentativa que eu fiz de voltar a pintar telas. Mas limitações de ordem orçamentária só deixaram essas duas. Eu até queria ter criado mais outras, mas sabe como é, né? Tem coisas que dependem de recursos e como eu não tinha como continuar, parou nessas aí mesmo. Então, você reconstrói a sua própria narrativa. De certa forma, você nunca saiu dela. Você apenas estava esperando o momento certo para voltar, para virar, para mergulhar nessa virada, para refletir sobre o que significa resgatar o trabalho com marcas depois de 6 anos afastado, mesmo tendo feito uma ou outra marca nesse ato, mas não de uma forma assim comercial, não de uma forma assim para cliente. Mas eu nunca deixei de criar. O que essa volta significa? Porque eu trabalhava primordialmente com identidade visual, mas por conta de muitos fatores, de outras coisas que foram acontecendo e até mesmo a própria pandemia que mudou todo o conceito de criação até chegarmos a isso aqui, ou seja, recomeçar de outro jeito para depois você ver o que você faz daí em diante e se você consegue aos poucos reconstruir aquilo que você pode voltar a fazer. Então, sobre reaprender o gesto, reencontrar a intuição e perceber que o design no fim das contas é uma conversa contínua entre quem cria e quem enxerga. E então, o que eu quero dizer para vocês? Ou seja, a criação ela nunca parou de acontecer. O que parou
foi a questão de trabalhar a identidade visual como um conceito comercial. Um conceito de trabalhar com clientes, naquele momento eu não estava com aquela paciência toda e eu queria, de certa forma, reformular, reciclar, ver o que eu podia fazer dentro das minhas possibilidades. Porque eu não tenho os mesmos recursos que muita gente tem. Eu estou remontando aos poucos. Então é isso. O mercado mudou, os olhares mudaram, os hábitos mudaram. Isso não é uma barreira, é combustível. Quando você permanece um longo tempo suficiente, volta enxergando tudo com lentes novas. O que antes era tendência vira ruído, o que antes era regra vira detalhe. E aquilo que realmente importa salta como um leão na madrugada. Clareza, emoção e propósito. Então eu falo também sobre como o design se tornou ainda mais estratégico nesse intervalo e como a identidade visual ganhou força como primeiro ponto de credibilidade, não apenas estética. Porque vocês devem perceber que eu preservei durante esse tempo o conceito da luneta de um planeta. A luneta eu criei em 2017, muito antes desse ato. Eu criava marcas, mas eu tinha que parar para substituir aquele balão por uma coisa que representasse todo aquele conceito que eu tinha de criação. Era observando, era luneta. E eu mantive esse conceito. E muita gente, vamos mudar a marca uma vez por ano e sair mudando descontroladamente. E isso você não consegue sustentar o conceito da sua marca por muito tempo. E quando você não consegue sustentar esse conceito, como é que você faz para trabalhar esse conceito de fazer o seu produto acontecer? E eu não tenho plano lógico de mudar a marca que eu tenho, justamente por isso, porque o que eu quero é trabalhar esse conceito de identidade. Porque quanto mais tempo você mantém o conceito da sua marca, mais as pessoas vão identificar como ela é. E hoje, mais do que nunca, a marca é comportamento. Quem cria precisa estar atento à cultura, não só às ferramentas. E aí que entra a parte mais bonita do retorno, reconstruir o próprio fluxo criativo. É entender que o traço imperfeito, o rascunho torto e a tentativa frustrada que explica o pilar de 48 folhas, dos cadernos de folhas, que justamente a imperfeição precisa muitas vezes ser aceita e é por isso que ela precisa estar ali. Se você fica corrigindo o tempo todo, fica nessa pilha de ficar corrigindo, você perde a cabeça completamente e termina arrancando a folha. E é para manter esse autocontrole que as folhas existem. E é entender que o traço imperfeito, como eu disse, o rascunho torto, a tentativa frustrada, fazem parte da nova identidade de que nasce, aliás. Não do cliente, mas a sua. E o que eu estou fazendo aqui? Eu convido você a mergulhar comigo nos bastidores dessa retomada, o que vocês estão fazendo agora. E explorar o processo emocional e prático de reacender a chama do design e reconectar o olhar criador, que eu acredito já ter, com a rotina, o mercado e a cidade que pulsa em volta. Então, e também falo da questão do espaço urbano, porque tem o pilar de arte, cidade e comunicação. E de que maneira eu posso conectar as coisas que eu faço à cidade onde eu estou, à cidade onde eu nasci? Com a criação de marcas que ficam no cotidiano e na rotina da cidade. Elas não precisam estar penduradas numa parede dentro de casa, como estão esses quadros aqui. Elas precisam fazer parte da rotina de quem passa nas ruas. E das cores que a gente vê todos os dias, aos ruídos visuais que moldam nossas referências sem que a gente perceba. Com a escrita, o site, o storytelling, o design se retroalimentam num ciclo criativo poderoso, capaz de transformar qualquer pausa em ponto de virada, mesmo que essa pausa dure 6 anos. E de certa forma, toda a identidade visual é um espelho do criador que a desenvolve. E eu quero encerrar esse episódio com o seguinte conceito, com a seguinte posição. A volta ao design não é só profissional, ela é pessoal, é simbólica, é um marco. E que todo o processo de recomeço merece ser celebrado como uma obra em construção. Ok?
Então é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida. Nos sites, no youtube.com/arroba Luneta Sonora, não, esse eu apaguei, arroba Josivandro Avelar. E é o meu principal, o que eu posso dizer, os desenhos. Vocês veem os desenhos, logo vocês vão ver as marcas. E assistem toda sexta-feira os episódios do Luneta Sonora. Também fiquem atentos às redes sociais, arroba Josivandro Avelar, arroba Josivandro, no X e no Tumblr. E é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra por aí. Até lá e não desanime.